Esse é um trabalho entregue à Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É o projeto Integrador 4 do curso de Engenharia de Produção. A disciplina é a PJI 710, a sala 002, grupo 008. Os integrantes do grupo são André Jacinto de Souza Reis, Bruno dos Santos de Moura, Francisco Assis Cordeiro Faria, Tiago Teixeira Nascimento. A orientadora é a Ana Carolina. O tema norteador deste projeto integrador é a criação de um sistema utilizando planejamento e controle da produção. O título desse projeto integrador é Desenvolvimento de um sistema de planejamento e controle de produção para uma pizzaria. O objeto de estudo desse trabalho será uma pizzaria na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, na qual um dos membros do grupo trabalha. Entenderemos nesse trabalho o estado atual, identificaremos as etapas do processo e, através do estudo da literatura, vamos propor a aplicação da ferramenta de PCP buscando a otimização dos processos. Problema versus objetivo. Um dos problemas identificados pelo grupo é a competitividade do setor de alimentos e bebida. O setor teve um crescimento de 6% em 2025 e muitas vezes esses microempreendedores, por falta de uma estrutura de gestão ou até mesmo de recursos financeiros, não conseguem sobreviver a essa concorrência e acaba vindo a fechar seu estabelecimento. Então, um dos objetivos desse trabalho é, através do estudo da literatura, desenvolver um sistema de PCP para essa pizzaria na cidade de Guaratinguetá, trazendo uma solução aplicável e prática que se adeque à realidade desse estabelecimento. A literatura nos diz que entender como o trabalho realmente é executado é o ponto de partida para qualquer iniciativa de melhoria de processo. Então, aqui nessa etapa, o grupo pôde fazer uso até de disciplinas aplicadas ao longo do curso, como, por exemplo, sob a ótica do controle estatístico e gestão da qualidade, o grupo conseguiu analisar em relação à padronização nas etapas do processo, identificar variações do processo, o que para uma pizzaria isso significa perda de matéria-prima, de insumo, né? Se eu estou gastando mais por falta de padrão, fazendo ora uma pizza com um tamanho maior ou menor, com mais recheio, menos recheio, e também o impacto que isso traz para a qualidade do produto, em relação ao consumidor, aí, ao cliente. E já sob a ótica de pesquisa operacional, o grupo conseguiu identificar aí, nas etapas do processo, gargalos, como definir um balanceamento ideal. Isso também traz impactos em relação à nossa variação de demanda, de estoque. Isso para a pizzaria em estudo foi bem significativo também. E da ótica de gestão de projetos, o grupo pôde definir através de etapas, plano de ação, uma maneira planejada e de executar e de implementar essa proposta de melhoria no processo da pizzaria. Baseado na literatura, o grupo desenhou um fluxograma do processo para conseguir visualizar e entender melhor quais riscos, quais oportunidades a gente tem em cada etapa. Então, o nosso processo hoje ficou dividido entre preparação, montagem, assamento, que é o forno, a finalização e a entrega. Cada uma dessas etapas possui oportunidades de otimização ou redução de desperdício. Também identificamos oportunidades de layout, algo que não exige algum investimento, mas sim apenas adequação ali da área, do espaço físico, né? Entendemos também qual era a demanda desse estabelecimento para poder pensar em como planejar esse estoque, esse giro de estoque. O grupo criou uma planilha listando todos os insumos utilizados na pizzaria. Então, na primeira coluna item, a gente colocou ali
toda a matéria-prima. E fomos entendendo a quantidade que era comprada para manter em estoque e a quantidade que era consumida ao longo dos dias. E a nossa ideia é otimizar esse estoque, né? Matéria-prima parada também é um custo, e no caso de um pequeno estabelecimento, é um espaço físico também que demanda aí para armazená-lo. Então a gente nessa planilha propôs aí um estoque mínimo para trabalhar de maneira enxuta aí com essa matéria-prima, que além de reduzir o estoque e dinheiro parado em estoque, também garante mais frescor, mais qualidade dos produtos e evitando também um risco de falta e de abastecimento por estoque baixo, por exemplo. Então, na planilha, como posso dar um exemplo aqui, a farinha de trigo, a gente tinha um estoque inicial de 50, foram comprados mais 20 quilos e tivemos a saída de 30. E o estoque mínimo dele é de 25 quilos. Então a gente está com o estoque atual de 40, que ficou definido junto aí ao proprietário com essa proposta, como sendo um estoque adequado para suportar qualquer variação de demanda aí que venha a ocorrer. E da mesma maneira, quando tem um caso de um produto que tem um estoque mínimo um pouco mais baixo, até pelo frescor aí, né, shelf life do produto. No caso, o tomate, por exemplo, tem um estoque mínimo de 8 e a gente chegou a um estoque atual de 6 e automaticamente essa planilha já vai mostrar ali um alerta de baixo, né? Isso já significa que passou até do momento de estar fazendo uma nova compra. E da mesma maneira, quando algo está começando a ficar preocupante, ele já aparece como uma atenção ali, que seria o start aí para um pedido de compra. Então, dessa maneira, o objetivo acho que é otimizar até a parte de compras também, né, e garantir aí sempre o produto na quantidade correta no meu estoque. Também nós apresentamos essa planilha ao proprietário e discutimos sobre a aplicação de cada item. Como o período de estudo não foi tão longo nesse estabelecimento, lógico que uma oportunidade futura a gente pode ir adequando esses estoques mínimos também para ficar cada vez mais apurado com a realidade do estabelecimento. Também discutimos as melhorias de layout que impactam em redução de desperdício não só de produto, mas como de tempo. E também aplicamos alguns padrões, né, para evitar, em cada etapa também, para evitar desperdício e garantir um produto de qualidade. Como a literatura diz, o indicador de desempenho ele atua como uma bússola para o negócio. Ele acaba auxiliando na tomada de decisão, indicando se um processo está estável, se está melhorando, se está piorando. Então, isso é uma ferramenta muito importante principalmente para um microempreendedor que pode não estar tendo essa visibilidade de como está o seu negócio e acabar futuramente tendo algum prejuízo ou alguma perda irreversível, né? Então, nós propusemos aí ao proprietário do estabelecimento implementar um indicador de desempenho relacionado ao desperdício. Então, nós colocamos aí para acompanhar por um período o desperdício aí das principais matérias-primas das pizzas que mais saem aí, né? Então, queijo, molho e a calabresa. E aí, a gente propôs mostrar como ficaria esse cenário depois, colocando na prática a padronização, a alteração de layout e os controles de processo que nós implementamos. Então, fica bem nítido aí o quanto isso traz ganhos para o negócio, né? Então a gente já viu a redução nos três materiais, uma redução de perda e de desperdício. Isso ressaltando até com o nosso principal interessado, que é o proprietário do estabelecimento, pode significar a longo prazo a competitividade maior dele nesse segmento de alimentação, né? Então, quanto mais economia a gente tem aí de evitando desperdício, isso pode refletir para ele em ganhos aí
e mais longevidade do negócio aí. Então, esse indicador é algo muito simples que foi implementado sem, não exigiu nenhum investimento financeiro, mas que é algo que traz um resultado muito positivo aí na rotina da pizzaria. Como considerações finais, o grupo constatou que esse trabalho contribuiu com uma solução de baixo custo, facilmente aplicada e principalmente uma solução que pode ser aplicada a outros negócios semelhantes que estão aí começando, ainda sem uma estrutura de gestão definida. Então, acho que essa solução apresentada aqui por esse trabalho ela tem uma aplicabilidade muito simples aí para demais estabelecimentos também. E além do impacto direto aí na saúde do negócio, né? Falando em termos do lado do microempreendedor, isso é muito importante para manter a longevidade do negócio. E do ponto de vista do grupo, acho que também foi uma experiência transformador aí poder aplicar na prática, né, muitas ferramentas aí aprendidas ao longo do nosso curso.